A gente tem falado, Francisco, muito de locais que têm estiagem, por exemplo, a área do estado gaúcho, né, que realmente tem passado por dificuldades, Exato. por mais uma temporada seguida, né, mas muito, embora o fenômeno Laninha tenha interferido, né, esse período de estiagem em algumas regiões brasileiras também ocorreu, né, e olha só, imagina fazer chover quando e onde quiser. Não é brincadeira não, e nem mágica, mas é possível induzir uma chuvarada em áreas agrícolas, por exemplo. É tecnologia e inovação para amenizar os períodos sem chuva. Agora, no Brasil, a técnica da chuva artificial ainda é polêmica, causa algumas discordâncias entre acadêmicos e técnicos que já até utilizam o procedimento. Então, vamos saber mais com o Ricardo Imai, que é sócio e diretor de operações da Modclima. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom? Boa noite. Obrigado pela oportunidade aqui de estar apresentando a tecnologia. A satisfação é nossa, Ricardo. Obrigado. Ricardo, eu fiz uma pesquisa embora eu venha trazendo aqui como se fosse uma novidade, olha, em 1950, lá no estado do Ceará, né, justamente para amenizar um pouco o calor e também a falta de chuva em áreas produtoras, chegou a ser utilizado uma técnica semelhante, né? Acho que fizeram os projetos, eu lembro que estavam utilizando essas induções de chuva, utilizando sal, né? E a ideia era tentar induzir chuva lá naquela região semiárida, que sofre bastante, né? E na época, eu acho que foram realizados uns voos até com umas aeronaves tipo Bandeirantes, são uns aviões grandes e tal, né? Era o projeto da FUNSEMI, tinha envolvimento do CTA, mas eu não ouvi mais falar depois disso, assim, né? Não andou esse projeto, não evoluiu, né? A gente nunca mais ouviu falar. Perdão, o senhor ia continuar, né? Não, só ia pontuar que o diferencial nosso dessa tecnologia, né, é que a gente não utiliza nenhum tipo de aglutinante, né, não utilizamos sal, não utilizamos nenhum tipo de iodeto de prata, que são uns aglutinantes químicos, né? E a gente só utiliza água potável. O que a gente faz é controlar o tamanho das gotas que a gente lança no interior dessas nuvens, né? Porque elas são umas gotas que elas têm uma eficiência grande para colidir e coalescer com aquelas gotas que já estão lá presentes na nuvem. Então, a gente precisa de umas nuvens do tipo cúmulos, né, para fazer esse trabalho. E quando a gente identifica essas nuvens entrando para dentro de uma área alvo de projeto, que pode ser uma área de bacia de contribuição para a represa, pode ser uma área agrícola, né, de produção agrícola, a gente dispara essa operação do voo e tenta pegar começar a indução de chuva antes dessa nuvem entrar na área alvo. E é isso que a gente faz. E a ideia é melhorar a quantidade e a distribuição dessas chuvas dentro dessa área alvo. E, Ricardo, se eu não me engano, justamente essa técnica foi usada por vocês na Bahia, né? Parece que no ano de 2012, né, numa tentativa ali justamente de manter a área de plantio do abacaxi, né, na cidade de Itabaiana, né, se eu não me engano. Itaberaba, isso mesmo. Foi utilizada a mesma tecnologia, o mesmo método, né? Correto. A gente já tem 10 anos de atendimento nascemos na Sabesp, né? Ficamos trabalhando 10 anos, desenvolvendo não só a parte de equipamentos embarcados, tal, mas também a parte de quantificação das células de chuva induzidas, né? Então, para isso, a gente adquiriu o radar meteorológico para trabalhar com ele dedicado para o projeto e monitorar o sistema Cantareira, tal, o Alto Tietê. E então, além de induzir essas chuvas, a gente fazia a quantificação delas e fomos além para fazer a modelagem hidrológica de cada subbacia do sistema Cantareira para saber quanto que aquela chuva induzida naquela subbacia a 40 quilômetros, né, de uma barragem, ela vinha ter de contribuição para a barragem, né?
A gente foi entendendo, desenvolvendo todo o ciclo, né? E hoje a gente faz esse trabalho, né, para o setor agrícola, só que em vez de monitorar subbacias de abastecimento, a gente monitora as fazendas, né? As áreas plantadas. Agora, a questão é que, cientificamente falando, né, e o resultado disso nunca teve assim, um resultado propriamente dito no lado científico, porque não se tem uma comprovação da chuva que caiu, se teve contribuição ou não da situação artificial, ou foi um percentual real do lado natural. É tanto que a FUNSEMI deixou esse projeto de lado há muito tempo, porque nunca teve resultado satisfatório com isso, né? Tá. O que a gente, acho que em quase 20 anos agora de projeto, né? O que a gente fez foi gerar um trabalho estatístico comparando uma área-alvo e uma área testemunha, né? E durante o mesmo período, e com áreas muito próximas, né? Uma que a gente voa dentro do sistema Cantareira e uma que a gente não voa, que é ali do lado, colada nela, elas tinham a mesma quantidade de chuva antes do projeto, né? E o que a gente conseguiu identificar é um incremento de 26% a mais de chuva para essa área-alvo onde a gente realizou os voos, né? Dentro do mesmo período. E o outro fato interessante é que, assim, quando a gente entra numa nuvem para semear ela chove, ela começa a precipitação dela depois de uns 15, 20 minutos de semeação, né? A gente fala semeação porque eu estou semeando gotículas lá dentro, né? Então, quando essa chuva não vai ocorrer, eu já sei na hora, né? Que não vai acontecer, né? Ela dissipou, a nuvem dissipou, ela pegou ar seco entrando dentro dela e ela simplesmente vai embora. Mas 70% das nuvens que a gente semeia, elas vêm para o chão, né? Então, a gente vem melhorando esses resultados, né? Embarcando tecnologia, embarcando pesquisa, e os números de voos, né? Também contribuem bastante para a gente fazer esses estudos que são estatísticos, né? E acabam ajudando a gente a validar isso e comprovar cada vez mais. Fora a parte de quantificação da chuva, que é poder georreferenciar uma célula de precipitação andando dentro dos limites de fazendas, né? Então, a gente consegue medir o impacto dessa chuva em função disso, né? Por exemplo, a gente está trabalhando bastante para a cana-de-açúcar, porque a cana responde muito, né, para a incidência de chuva, né? Você pode medir o impacto tanto na biomassa, com o NDVI, mas quando a gente entrega uns números de metros cúbicos e litros e georreferencia essas células, a gente vai conseguindo medir o impacto, o retorno de investimento para um projeto desse. Então, a cana é uma cultura que responde 1 tonelada para cada 10 milímetros, né? Então, se você vai quantificando isso e vendo a área que ela está cobrindo, você consegue estimar de uma forma bem, bem bacana assim, o resultado disso, né? Por exemplo, uma chuva de 10 milímetros que pegar 10 mil hectares, que é 10 por 10 quilômetros, ela gera 10 mil toneladas de cana incrementais, né? Então, isso são números que ajudam a gente a validar e comprovar cada vez mais a eficiência do projeto, né? Ricardo, esse projeto é interessantíssimo, o assunto interessa muita gente. Imagina o produtor agrícola aí que passou um sufoco com a falta de chuvas em determinadas regiões brasileiras. Eu vou sugerir, inclusive, para a nossa produção, já tentar agendar aí um programa para a gente falar mais sobre esse tema, mas infelizmente o nosso programa tem um tempo menor e a gente precisa apresentar os quadros, mas muito obrigado, acho que o senhor trouxe dados importantes, esclarecedores, mas já a gente vai conversar ainda mais sobre esse assunto que interessa a muita gente, sem dúvida nenhuma. Ricardo Imai, sócio e diretor de operações da Mod Clima. Muito agradecido por trazer essa novidade para a gente, uma novidade que, na verdade, está sendo cada vez mais estudada e, sem dúvida, vai ser aprimorada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que quem estiver escutando a gente aqui, tiver com problema de deficiência hídrica e identificar períodos onde a gente possa acelerar o desenvolvimento das culturas, gerar mais produtividade,
entre em contato com a gente que a gente vai fazer chuva para vocês. Isso, fazer chover. Muito agradecido. Uma boa noite. Eu que agradeço. Até logo, boa noite. Até logo.